apresentou. Então, a gente acabou de apresentar aqui como vai ser feita a análise de cognição, pediu para vocês, nos pacientes sem delírio, usar a informação dos testes de cognição feito dentro da TAGA e dentro do MPI para reavaliar se as notas que vocês deram com o acompanhante se mantêm ou se vocês modificariam alguma coisa. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, estamos aqui à disposição. É tranquilo, pessoal? Ninguém ficou com dúvida, então, na aplicação do CDR? Ah, sim, Lucas. O Lucas colocou uma coisa interessante, de deixar um lembrete após o 10CS, após o SPMSQ, sobre essa possibilidade de voltar lá no CDR, que já passou, que ficou 2 páginas, 3 páginas para trás, dele voltar só para confirmar se ele manteria essas notas dadas. É algo que a gente pode fazer, Lucas. Podemos ver com o pessoal do REDCap de fazer essa melhoria, né? Essa atitude de melhoria. Lembrando, pessoal, que após essa etapa a gente ainda vai passar as atualizações administrativas, né? É isso, então, apenas essa colocação que o Lucas fez, que foi excelente. Alguma outra coisa em relação ao CDR, em relação à parte cognitiva? Então, pronto, a gente fez questão de trazer isso para vocês, porque a gente tem pedido grants, financiamento, uma parte que a gente está tentando ver financiamento para o Change é relacionada à cognição. Então, a gente gostaria muito que a gente fizesse certinho essa parte, porque é algo que pode fazer com que a gente atraia financiamento para o nosso projeto, e isso abriria portas para outras oportunidades, né, dentro da nossa rede. Então, vamos para a parte administrativa, e aí eu passo a palavra para a Maria Fernanda, que pode conduzir, aí junto com a Lilian, né, com o apoio da Lilian. Obrigada, Marlon. Boa noite, todo mundo. Vou trazer um pouquinho das novidades, em que momento estamos, né, do grupo. Então, acho que a primeira novidade que o Thiago trouxe para a gente hoje, que o Change ele vai ser registrado no REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, e estava conversando bastante com o Marlon hoje à tarde sobre a importância disso, né, que isso chancela a idoneidade do nosso trabalho, né, então é uma garantia de qualidade do nosso trabalho, e para terem noção da importância, o trabalho do grupo lá do HC com o Cofreio, que foi o trabalho que ganhou com o melhor trabalho com idosos, Covid em idosos, no JEGS, né, Marlon? Se não estou enganada, onde foi que vocês ganharam? Isso mesmo, no JEGS, né? No JEGS, e era um trabalho que estava registrado no REBEC, então, pelo que o Thiago falou, nas próximas semanas a gente já deve ter o número de identificação do nosso trabalho com o registro dos ensaios clínicos. Então, essa é uma primeira boa novidade. Essa tabela que a gente trouxe, que Lilian, qualquer coisa você me ajuda a falar melhor dela, mas não sei se vocês lembram, na reunião anterior, os nossos hospitais, os nossos centros estavam todos mais localizados no canto esquerdo da tabela, que era o momento que estava ainda com validação, com apreciação em comitê de ética local, e tinham poucos centros já aprovados. E agora a nossa tabela deslocou bem à direita, né? Então, a gente já tem centros aprovados que já iniciaram coleta, então, o Real Hospital Português de Pernambuco, o Hospital Emílio Carlos, o Sírio, o Hospital do Coração de Natal, a Unicamp, o Universitário de Brasília, a Armandulce, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, os 3 centros universitários São Camilo, as 3 unidades, o Hospital Geral Dr. César Causo. Então, assim, o nosso grupo de hospitais que o CEP local já aprovou, cresceu. Tem esses 3 centros que já estão na fase final, que passou pela apreciação ética, o Comitê de Ética Local solicitou alguns ajustes de documentação, então a Paulista, o Einstein
e o Hospital Universitário João de Barros Barreto já estão numa fase muito próxima de aprovação também. Então, essa tabela, Lília, me corrija, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas mostra que conforme a gente vai deslocando para a direita, que todos os nossos centros estão conseguindo aprovação para começar a coleta. Eu só queria acrescentar também que esses outros centros que estão na coluna 2, que é a apreciação ética, eles também já responderam às pendências e agora o CEP está avaliando as pendências já respondidas. Então, eles também estão próximos da emissão do parecer final, né? Que aí é sempre que a gente emite, o CEP emite uma pendência e a gente submete na plataforma de novo, ele vai para a primeira etapa, que é a recepção e validação documental. Então, sempre que tem uma pendência, ela volta para o 1, aí o 2, o 3, até que ela emite o parecer de aprovado, né? Então, esse pessoalzinho que está aí na coluna 2 de apreciação ética, eles também já estão próximos de receber o parecer final. E que momento estamos, né? Já tem 156 pacientes inseridos, incluídos no nosso protocolo. Então, o HC de São Paulo, que iniciou a coleta em junho, né? Que foi o primeiro a iniciar a coleta, como sendo proponente, já incluiu 81 pacientes no nosso protocolo do Change. O Sírio-Libanês já incluiu 23 pacientes. O Irmandulce já incluiu 21 pacientes. Recife, 16 pacientes. O Hospital Geral Dr. César Caus, 12 pacientes. A Unicamp, a gente conseguiu colocar os 3 primeiros pacientes agora. E o Hospital Brasília, Federal do Rio Grande do Sul, acho que não me engano, já está aquecendo, né? Que já está com tudo liberado e já estão programando para incluir os primeiros pacientes no protocolo. Então, a gente vê que muitos centros, no Unicamp, a gente começou faz uma semana, praticamente, as coletas. Os outros centros também, poucos completaram um mês de coleta, e a gente já tem 156 pacientes incluídos no grupo. Então, é uma informação de muita alegria para a gente, né? E aí, conforme começam as coletas, as dúvidas aparecem. Eu falo muito por mim, que estou aqui na Unicamp, que participei de toda a confecção de como coloca no REDCap, de fazer os testes. Na hora H que a gente começa a aplicar, começam a aparecer dúvidas, né? E o Marlon, geralmente, é nosso ponto de referência para tirar as dúvidas. Então, vocês vão ver que conforme vocês forem usando e aplicando com os residentes, com os alunos, pode ser que apareçam dúvidas, e aí a gente trouxe até as dúvidas mais comuns que têm sido levantadas, que eu acho que no momento de discussão também a gente pode abrir para conversa, para todo mundo que já está nessa fase de coleta de dados, para falar da experiência de cada um, porque na última reunião, acho que só o Lucas, né? Tirando o HC, só o Lucas que eu acho que tinha começado a incluir paciente. E aí, nesse momento, a gente abre, então, para a discussão das experiências de cada um. Boa noite, Lucas aqui do Irmandulce. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. No Irmandulce, a gente começou, tem 2 semanas, ou 3 semanas. Quem coleta são os residentes da geriatria, né? A gente fez um treinamento com eles. A gente está com algumas dificuldades ainda, porque a gente está usando o smartphone ou o tablet, né? Mas no início a gente estava com problema por causa dos computadores da enfermaria ainda não estavam com o REDCap, mas essa semana a gente está resolvendo. Mas uma dica muito boa que a gente teve é porque no início a gente estava tendo que imprimir o termo de consentimento, né, na casa e levar no outro dia, e aí depois Marlon explicou para a gente que existe uma forma de ticar só, né, de explicar tudo ao paciente e ticar ali, e depois você pode trazer ou não, mas que isso seria aceito na pesquisa. Então, estamos andando bem, sempre surgem dúvidas. Queria agradecer ao suporte de vocês e de Marlon aí, que eu fico enchendo o saco quando surge alguma dúvida. Então, tá bem bacana lá, tô bem satisfeito. A gente ainda fica com algumas dúvidas às vezes, mas vocês estão muito eficientes no suporte. Obrigado. Obrigada, Lucas. Esse ponto que o Lucas trouxe é uma dúvida que gerou em todo mundo que começou a coleta, né? Mas como que o paciente não vai assinar o termo de consentimento? Então,
pode realmente usar, se você está usando um tablet, como o Lucas comentou, que tem feito ali pelo Emanduce, pode clicar até no próprio SIM do tablet, que está ali na própria coleta, porque foi validado pela Conep em termos gerais, e aí para o nosso projeto, que aquele clique no SIM tem uma validade de assinatura, né? Só que sempre lembrar, gente, mesmo ele tendo clicado sim ali, no próprio tablet que o entrevistador está na mão, idealmente tem um QR Code ali. Use o QR Code para que o paciente possa abrir também o consentimento livre e esclarecido no celular dele, no WhatsApp dele, no e-mail dele. Então, ou vocês podem usar o link, que tem um link naquela página, que vocês podem usar o link para mandar para um e-mail ou WhatsApp do próprio paciente, ou do responsável dele, ou de um filho, ou ele clica a câmera do celular no QR Code que tem naquela página e ele abre o consentimento. Porque seria interessante que o próprio paciente clicasse num sim também ali no próprio tablet dele, no celular dele, perdão, para que ele se sinta que ele está clicando numa coisa que é dele, né? Mas sempre dá o sim também no próprio tablet que está na mão, ou computador, ou notebook, que está na mão do entrevistador também, né? Então é isso. Agora o entrevistador assina ali também, ele tem um espaço para o entrevistador assinar. Como o entrevistador assina, aquilo tem uma forma de lei que o entrevistador está se comprometendo, que aquele sim foi realmente dado, né? Então, isso tem uma validade jurídica, aí tem uma validade em termos de pesquisa. Acho que tem gente que levantou a mão, né, Fefa? Fui eu, boa noite. Vaulena do Ceará, do Hospital César Carlos. A gente está surgiu uma dúvida, né? Alguns pacientes internam na clínica cirúrgica, então, às vezes, ele interna no dia, nesse mesmo dia ele é transferido para fazer a cirurgia, e às vezes fica na sala de recuperação, ou então algumas horas na UTI, e é readmitido na enfermaria. Aí a gente ficou na dúvida qual seria o tempo zero, né, desse paciente, na admissão do hospital, ou, por exemplo, nessa readmissão na enfermaria. Repete a situação, ele chega aí para a enfermaria, você admite ele no change, depois ele vai para a UTI, ou ele vai direto do pronto-socorro para a UTI? Emergência no hospital. Os pacientes internam relativamente para fazer uma cirurgia. Aí, às vezes, por exemplo, ele interna de manhã, e naquela mesma manhã, ele já vai para a sala para o centro cirúrgico, sala de recuperação, às vezes vai para a UTI, e aí eles são transferidos, por exemplo, da enfermaria para a sala de recuperação, enfermaria, UTI, e às vezes 12 horas depois volta para a enfermaria, ele é readmitido na enfermaria. Aí a nossa dúvida seria se, por exemplo, um paciente que chegou, às vezes chega num domingo à noite, aí a gente, segunda de manhã, vai avaliar, tem esse paciente que chegou, mas ele está na sala de recuperação já. Se a gente, por exemplo, não poderia coletar esse paciente se ele só chegasse na enfermaria novamente, com mais de 48 horas da admissão inicial na enfermaria, ou se, como seria uma readmissão na enfermaria, poderia participar do estudo. Nossa, uma dúvida, ele não passa fisicamente pela enfermaria, é como se fosse uma internação burocrática. Ele passa, às vezes fica 12 horas, 24 horas esperando. Não, então, mas aí 24 horas ele não preenche critério ainda. Acho que essa é a salvação, que menos de 48 horas ele não... Se ele passa e fica 48 horas, o que vale é a primeira entrada dele. Se ele passa e fica menos de 48 horas e já vai para um centro cirúrgico, vale esse retorno dele quando ele vem para ficar na enfermaria de vez. Eu acho que é uma situação muito particular de vocês. Eu acho que pode considerar que vale a entrada do paciente para a enfermaria de vez, não essa transição que ele tem para ficar algumas horinhas e ir para o centro cirúrgico, entendeu, Valena? Eu acho que porque assim a gente pelo menos fica com consenso, né? Não, ele chegou, mas ficou menos de 48 horas para ir para o centro cirúrgico, aí a gente consegue fazer na readmissão. Só lembrando que... O Thiago uma vez falou, que eu acho que ajudou bastante, porque aqui na Unicamp a gente tem dificuldade que o paciente fica muitas vezes muito tempo no pronto-socorro esperando para a internação, ou ele está internado, por exemplo, na ortopedia, que a gente faz muito acompanhamento em conjunto e a gente é solicitado o acompanhamento, ele já está no hospital. Então, a orientação que na época o Thiago passou, que assim,
a gente inclui quando a gente assume o cuidado, quando a gente participa do cuidado. Se for uma avaliação pontual que avalia e ainda não acompanha, não assume o cuidado do paciente, para não incluir, né, Marlon? Então, por exemplo, aqui na Unicamp, que fica muito tempo no pronto-socorro, que eu orientei o residente, que se eles forem assumir o cuidado já no pronto-socorro, de prescrição, de conduzir o paciente lá no pronto-socorro, ele já está sob os nossos cuidados. Se não, ele é admitido quando ele está na enfermaria, quando ele vem para os nossos cuidados, certo, Marlon? Isso mesmo, perfeito, perfeito, é isso mesmo. E eu acho que, Valena, fica muito mais fácil para vocês também, se vocês estabelecerem, olha, agora ele veio para ficar aqui, ele vai ficar com a gente, agora que vocês admitem ele, né? Lembrando, gente, que nenhum paciente deve entrar 2 vezes no protocolo. Então, se ele entrou, por exemplo, imagina um caso que vocês admitiram agora, em agosto, né? Amanhã, dia 31 de agosto. E aí ele fica 5 dias internado e vai de alta. Vamos supor que esse paciente reinterne daqui 20 dias. Ele não vai entrar mais no protocolo, ele só entra no projeto Change uma única vez. Você não pode ter numa coorte o mesmo paciente contabilizado 2 vezes. Tem que contabilizar a primeira entrada dele no projeto e a segunda ele vai ser excluído porque ele já está dentro do projeto, tá? Então, isso é uma outra coisa. Acho que assim fica bom que a gente fecha, né? Fica mais concreto, assim, esse time. Inclusive, a gente tem um paciente que ele reinternou agora, só que ele não tinha sido... a gente não tinha incluído ele no primeiro internamento, porque a gente não tinha ainda o parecer do comitê de ética. Aí ele teve que ser reinternado agora, a gente vai colocá-lo. Exatamente. E eles estão pensando que esse dado o Change vai pegar, né? Porque nas ligações telefônicas, a gente vai buscar reinternações. Então, esse dado vai aparecer, que esse paciente reinternou num tempo de tantos X tempo. A gente vai incluir essa informação no Change, né, Marlon? Isso mesmo. Lucas? Oi, gente. É só para complementar essa questão que a gente também estava no começo pegando só os pacientes que chegavam direto para a enfermaria. E depois, conversando com o Marlon, né, ficou mais claro para a gente também que a gente poderia admitir pacientes que estivessem há muitos dias na UTI, né, 7, 10 dias, que acontece muito, né, chamar a gente só depois. E esses pacientes seriam admitidos na enfermaria depois de tanto tempo de terapia intensiva. Aí a gente começou a incluir esses casos também. É isso, né? Isso, perfeito. O que acontece? O Change é um estudo feito em enfermaria. Não importa se o paciente veio para a enfermaria da UTI ou do pronto-socorro. O que importa é que ele veio para a enfermaria. A partir do momento que ele veio para a enfermaria, quer da UTI, quer do pronto-socorro, você admite ele no projeto. Então, se ele chegou no PS, foi, no caso, o Lucas, né? Chegou no PS, foi direto para a UTI. Ficou na UTI 7 dias, estabilizou e vem para a enfermaria. Quando ele vem para a enfermaria e vocês vão cuidar dele, ele pode ser admitido no projeto. Enquanto ele está na UTI, não, porque ele está em outro ambiente, né? Perfeito. Eu acho que uma forma de tirar dúvida é assim, 48 horas do momento que a equipe assumiu o cuidado, né? De quando começou a cuidar do paciente. Isso mesmo, perfeito. Lucas, pode falar. E a outra dificuldade, acho que, se me permitir, a dificuldade que a gente teve foi no momento da alta, né? Em que, como a equipe da gente é grande, não fica só com os pacientes dos residentes, é dividido pelo staff, a gente começou a ter dificuldade no momento da alta, né? Como não está na rotina ainda de todo mundo da equipe, né? Os pacientes começaram a receber a alta sem ter avaliação, o protocolo de fechamento, né? Protocolo de alta. E a gente fez uma reunião de alinhamento essa semana e vai tentar resgatar o que puder dos prontuários para ter essas informações mais detalhadas. Viu? Excelente. O momento de alta é um momento que está complicando alguns centros, no sentido que é desafiador, né? De repente, a equipe está cuidando e não avisou que é de alta e você perdeu o momento da alta. Isso aconteceu com o Irmã Dulce, aconteceu com o Círio, aconteceu com vocês aí em Recife, é algo sensível. Bom, vamos tentar criar uma estratégia, um fluxo que a gente saiba as altas para poder avaliar o paciente. Vamos imaginar uma situação exceção. Perdi o momento da alta, foi um domingo à noite, resolveram dar alta e não tinha ninguém do Change lá para fazer a coleta.
eu cheguei a receber dúvidas de vocês, eu tenho que excluir esse paciente porque eu não entrevistei ele na alta. A resposta é não. 90% das informações da alta podem ser preenchidas pelos dados do prontuário, e até acessando a equipe que cuidou do paciente, né? A equipe, o médico que deu a alta ali no dia, ou dados do prontuário. Você vai acabar deixando em branco algumas informações que precisaria estar o paciente. Eu vou só usar como exemplo a velocidade de marcha. Se você não entrevistou o paciente no momento da alta, vai deixar em branco, porque você não testou a velocidade de marcha dele. Mas 90% das informações você vai conseguir colocar lá no REDCap. O paciente não é excluído por causa disso e a pesquisa segue, né? Vamos tentar evitar a perda de dado, vamos criar um fluxo, como o Lucas está batalhando, no Sírio a mesma coisa, a Maria Eduarda tem feito um trabalho incrível para não perder ninguém no momento da alta. Vamos tentar criar os nossos fluxos em cada hospital para tentar evitar esse tipo de situação que às vezes vai acontecer, né? Algum outro ponto, pessoal? Espera aí, um ponto que a gente deveria cuidar é o seguinte, isso vale principalmente para os centros que já estão fazendo a coleta, então Unicamp, Sírio, Recife, agora quem vai começar, Brasília e Porto Alegre, o HC, o pessoal de Fortaleza também. Uma coisa que tem que ter em mente é a gente não tem um número total de pacientes triados, a gente tem os pacientes incluídos só no REDCap. É muito importante que cada centro possa ter uma ideia do número total, e o paciente que não entrou no Change, por que não entrou? Então, se vocês pudessem ter um controle por uma planilha Excel, por alguma maneira de controlar isso, nós triamos 100 pacientes. 5 foi reinternação, ele não entrou. 5 pacientes não quiseram o estudo, recusaram, e 5 pacientes ficou menos de 48 horas. Então, nós, no final, ficamos com 85 pacientes que estão incluídos no REDCap. Então, vocês terem uma ideia do número total é muito importante para nós. Então, isso vai ficar a cargo de cada coordenador de cada centro, tá? Não vai ter muito outro jeito, viu? Esse é o recado final aí. E a nossa próxima reunião, né, Fefa, quando vai ser? Dia 27 de setembro, na última terça-feira de setembro, e porque a gente decidiu, né, que as reuniões voltam a ser mensais, para a gente não ficar muito tempo sem o encontro. Então, a próxima é dia 27 de setembro. Exatamente. Então, 27 de setembro, qualquer dúvida até lá a gente vai conversando, a gente tem tido o apoio da Lilian. A Lilian, ela é a coordenadora do nosso laboratório de investigação médica aqui da USP, tem feito um trabalho excepcional junto com a gente dentro do Change. Dúvidas, Lilian, Marlon, Maria Fernanda, Natália, Juliana, Maria Eduarda, a gente está aqui trabalhando bastante pelo projeto, o Thiago também. Contem conosco, a gente volta a falar 27 de setembro em reunião, mas a gente está o tempo todo à disposição. Vamos em frente. Acredito que vai ter muito mais que 156 pacientes, muito mais do que 10 centros aprovados no próximo mês. Esse mês tem tudo para ser o mês do boom, onde muitos centros vão ser aprovados e o N vai começar a crescer bastante, tá? Só para vocês saberem, a gente está montando a equipe de ligação telefônica, reforçando muito, alguns pacientes já estão sendo acompanhados, mas nós estamos montando a equipe de ligação que vai funcionar aqui em São Paulo e que vai ligar para todos os centros para acompanhar o paciente após a alta, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por hoje. A gente está no nosso horário. Ótima noite para vocês. Bom resto de semana. Tudo de bom. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite.